Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Espero que o seu coração esteja aberto para receber a ministração da palavra de Deus, que é tão tremenda, que é tão poderosa nos nossos corações, que queima nos nossos corações. E espero que o Espírito Santo fale muito com você nessa aula, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo enche o nosso coração de fé, de ousadia e de revelação da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui para aprendermos mais de Ti. Abre os nossos olhos espirituais, para que venhamos a entender as verdades da Tua palavra e sejamos marcados por ela. Pai, que o Teu Espírito Santo se mova de uma maneira poderosa. Espírito Santo, que haja liberdade para o fluir do Espírito Santo, trazendo luz aos nossos corações, para que aprendamos mais e mais do Senhor e que sejamos alimentados na Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Nunca se esqueça da bondade de Deus, da graça de Deus. É uma graça muito grande você estar aí, recebendo alimento espiritual, sendo impactado pelo Senhor, sendo inspirado para aquilo que é a vontade do Senhor. Eu sei que em cada aula, Deus vai abrindo os seus olhos, abrindo o seu entendimento para aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Eu sei que Deus nesses dias tem queimado algo no seu coração, porque Ele tem coisas lindas e preciosas a fazer na sua vida. Não deixe que nada impeça o mover de Deus na sua vida. Vá em frente, persevere. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Por isso que nós possamos ser inspirados ainda mais no Senhor nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre isso aqui, ó. As características de uma obra prevalecente. Quais são as características de uma obra que vai o quê? Que vai prevalecer. E nesses capítulos 13 e 14, nós vemos então o início aí da plantação das igrejas, das viagens missionárias, do envio dos apóstolos. Então, é um tempo ali precioso da igreja. A igreja está avançando, crescendo, abrindo novas fronteiras, e a gente percebe realmente o crescimento, né, e a multiplicação, né, da igreja, o espalhar da igreja, porque é o propósito original. Lembra, nós falamos desde o primeiro dia de aula, que a vontade de Deus, o propósito de Deus é que o reino de Deus, ou essa mensagem do Evangelho se espalhasse. E onde essa mensagem ela foi chegando, ela foi fazendo a diferença, Deus foi movendo de uma maneira muito tremenda. Então, onde o Evangelho é pregado, onde Jesus é pregado, então há salvação de vidas, há transformação de vidas, né? Então, eu gostaria de compartilhar essas características com os irmãos. Então, nós vamos ver essa obra que prevalece, e a primeira coisa que nós temos é que essa obra que prevalece, que cresce, que multiplica, é que possui líderes chamados por Deus. Esse é o primeiro aspecto. Qual vai ser a obra que vai crescer e multiplicar? A obra em que os líderes foram chamados por Deus. Lá em Atos 13, versículo 1 e 2 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para as obras a que eu
tem o chamado. Então, aqui a gente percebe que a obra não é feita por voluntários, mas a obra é feita por homens chamados, recrutados. Então, a intenção humana é boa, mas nunca pode tomar a iniciativa divina. Isso é uma tragédia quando muitos saem para trabalhar, mas não foram enviados por Deus. Resolvem fazer coisas que não foram chamados por Deus. Então, nós temos que entender que a obra prevalecente, ou a obra que vai prevalecer, é a obra em que nós temos o quê? Chamados, que entenderam, eu tenho uma comissão, eu tenho um chamado. Eu conheço pessoas que decidiram ir para fora do país, ir para servir na obra em outros lugares. Mas quando chegou lá, percebeu que era só uma boa intenção. Sabe o que fizeram? Arrumaram as malas e voltaram. Por quê? Porque eles, infelizmente, só entenderam depois estando lá. Não é? Eles não perceberam que Deus não os havia chamado naquele tempo, para aquele momento, para fazer aquilo. Então, por isso não prevaleceu. Porque não foi chamado para aquele momento. Isso sofreu. Isso tornou ali uma perca de tempo. Por quê? Porque tomou uma iniciativa humana, uma iniciativa natural. Só apenas aquela coisa, vamos para lá. Né, Deus quer salvar pessoas lá. É verdade, Deus quer salvar pessoas lá, mas talvez não é você que vai para lá. Não é você que Deus chamou para aquele lugar. Deus tem um lugar para cada um. E olha, o campo é grande. Pode ter certeza que Deus tem um rebanho para você. Deus tem um lugar certo para você. Deus tem a função certa, ou o chamado certo, na edificação da igreja. Lembra, Ele é aquele que conhece todas as coisas. É Ele que governa todas as coisas. Então, Deus espera apenas que você responda ao chamado. E olha, o que eu mais percebi até hoje, na vida de pastores, é que pastores não queriam ser pastores. Até quando eles perceberam a voz de Deus no coração deles, tocando eles de uma maneira poderosa. Você sabe, quando eu era ali, talvez por volta de 10 anos, mais ou menos, 11 anos, 12, não sei, meu pai chegou em casa, reuniu a família e falou, olha, eu recebi um chamado de Deus para ser pastor. Naquele tempo, né, nós já éramos da igreja e tudo mais, eu olhei assim, né, até estranhei meu pai dizer que seria pastor, né, e depois eu fiquei pensando comigo mesmo, claro, não falei para ele, mas eu fiquei, nossa, como? Imagina só, meu pai ser pastor, né, o que eu vou, aquela postura, né, o que eu vou dizer na escola? Quando perguntarem o que seu pai faz, vai dizer que é pastor. E ainda no início da minha adolescência, esse negócio de ser pastor nunca me passava na minha cabeça. A última coisa, eu cresci da maneira, da seguinte maneira, quando eu for velho, ou né, quando eu tiver uma idade lá, já velhinho, não tem mais o que fazer, quem sabe eu possa ser usado por Deus em algum lugar. Essa era a minha mentalidade inicial. Mas você sabe, Deus me fez pastor. Mas eu me lembro do dia. Eu lembro do dia em que Deus me chamou. Eu não entendi muito, mas eu tinha 16 anos de idade. Deus me chamou e aquilo ali não saiu mais de mim. E aquilo ali já começou a fazer parte dentro de mim. Eu sabia, um dia eu vou ser pastor. E eu me lembro que quando o pastor Naor me chamou para andar na equipe dele, que ele estava levantando alguns jovens que seriam os futuros obreiros, depois pastores, foram ali dos primeiros jovens a serem levantados para serem pastores. E eu estava ali no meio. E eu falei para ele, pastor, ele perguntou se eu tinha uma convicção do chamado, se eu tinha clareza do chamado.
e que Deus realmente havia me chamado, porque naquela época, né, nossos pastores já entendiam isso, de que a obra é feita não por voluntários. Eu não me candidatei a ser pastor. Ele me perguntou se eu tinha realmente uma convicção que eu fui chamado. E eu falei para ele: pastor, eu fui chamado por Deus. E eu tenho hoje uma convicção dentro de mim. E eu sei que um dia eu ainda vou para fora do país. Ainda falei para ele, nossa primeira conversa, antes de eu entrar nesse processo de me tornar pastor. E eu sabia. Eu não sabia explicar, mas havia uma convicção dentro de mim, porque eu fui chamado para isso. E então as portas se abriram, as coisas começaram a acontecer, e eu fui ordenado bem novo, né? Naquela época mais novo, com 22 anos de idade, e eu me lembro que até as pessoas estranhavam quando elas me perguntavam, eu recém-casado, me perguntavam ali no prédio que eu morava, o que eu fazia, pergunta clássica, né? Quando se conhece alguém, e eu falava que era pastor, as pessoas abriam os olhos assim, mas tão novo assim, não é? E hoje eu ainda tenho cara de muito novo, mas naquela época então, muito novo. Mas eu fui chamado por Deus. Eu só estou fazendo aquilo que eu fui chamado. Eu fui chamado para isso, eu não fui chamado para outra coisa. Eu fui chamado para isso. Você foi chamado para quê? É importante que você entenda, para que eu fui chamado? Porque a obra de Deus é com chamados. A obra de Deus é com aqueles que foram chamados por Deus para um propósito. Porque é isso que nós estamos procurando fazer, a vontade de Deus, aquilo que eu fui chamado a fazer, aquilo que Deus realmente me comissionou e me chamou. E pode ter certeza, se você honestamente, sinceramente, voltar o seu coração para Jesus e orar, e dizer: Senhor, eu quero saber a tua vontade, Ele vai abrir os seus olhos, e você vai entender, então, aquilo que você foi chamado. E aí sim nós vamos ver uma obra que prevalece. Sabe, igrejas que prevalecem são igrejas que entenderam que eles precisam, os membros, a liderança precisa entender que foram chamados para um propósito. E aí onde há líderes que entenderam o chamado e o propósito, então essa obra prevalece, essa obra cresce. Segunda coisa, acompanha aqui. Os líderes, eles são confirmados e separados. Então, embora o chamado de Deus seja pessoa, ele deve ser confirmado pelos líderes da igreja local. Então, o Espírito não falou a toda a igreja, mas falou aos líderes, profetas e mestres. Então, eles oraram, eles buscaram a Deus e eles foram confirmados e separados. Por isso nós impomos as mãos, por isso nós separamos, por isso quando vamos levantar um líder, nós oramos, nós o confirmamos ali e o separamos, e claro, percebemos que Deus tem os levantado para aquele momento. Então é importante sim que haja essa transferência ou esse separar por parte da liderança. Então, são os líderes que entendem que os mais novos estão chegando, têm um objetivo, um propósito, e então eles os separam para aquele propósito, para aquele fim. E então é muito importante que você esteja atento também ao que a sua liderança está realmente conduzindo, porque Deus vai te levantar, e Deus vai te usar mais e mais. E é importante que a sua liderança também reconheça isso e veja isso e confirme isso no seu coração. Não saia andando por aí pensando em fazer o que bem entende, sem ter uma liderança que orou contigo, que realmente esteve contigo. Eu quero abrir um parênteses quanto a isso. Muitas vezes as pessoas tomam decisões precipitadas, porque não colocam a liderança para fazer parte disso. Tem muitas pessoas que tomam suas próprias decisões e depois sofrem tanto. Sabe por quê? Porque perderam a oportunidade de colocar a sua liderança para orar junto com você, para que ele entenda o propósito de Deus na sua vida. Não estou falando aqui que nós vamos ser esse tipo de liderança controladora, manipuladora, que Deus nos livre e guarde. Nós não queremos mandar na vida de ninguém. Nós, como pastores, não estamos aqui para mandar na vida de ninguém, mas, por outro lado, nós, como pastores, queremos cooperar. Queremos também perceber aquilo que Deus realmente
tenha a fazer, Deus confirme. Deus realmente possa confirmar por meio da liderança. Isso é tremendo. E quando nós temos também uma liderança que entende isso, que vê isso, que compreende o chamado, o dom, aquilo que Deus separou cada um. E eu louvo a Deus pela minha liderança, pelos meus pastores que viram aquilo que Deus estava fazendo na minha vida e me abriram portas. Eu me lembro quando o pastor Luiz, junto com o presbitério, eles estavam ali num processo ali de multiplicação dos prédios da igreja em Goiânia, e então, naquela época, precisava então levantar um novo diretor para a escola de ministério, e eles olharam para mim e viram que havia algo de Deus, eles perceberam, eles oraram, eles perceberam que a pessoa que deveria ocupar aquela função seria eu. Deus já estava me ensinando, me usando nessa área do ensino. Mas os meus pastores avaliaram, perceberam algo e me deram a oportunidade de estar ali. Por quê? Porque são líderes que entenderam que Deus os levantou para separar pessoas para um propósito, para um ministério, para aquilo que Deus tem. Então, a obra que vai prevalecer são com líderes que foram separados e foram confirmados por Deus, que teve a confirmação da sua liderança ou de outros irmãos, ali profetas, mestres e da palavra do Senhor. Terceira coisa, acompanha aí. Para uma obra que vai prevalecer, uma terceira característica é que essa obra ou essa igreja serve ao Senhor com jejum e oração. Duas coisas, claro, que sempre andam juntas, né? Jejum e oração. Então, uma obra prevalecente é uma igreja vicária, ou seja, que age como Jesus, que entra na morte para que outros tenham vida. Então, é muito importante que você entenda que a obra que prevalece é a obra que é feita com jejum e oração. Eu não estou falando que, porque eu jejuo, porque eu oro, então eu mereço a bênção e o favor de Deus. Não estou dizendo isso não. É uma bênção, já um favor enorme eu jejuar e orar. Mas claro que é o meio pela qual Deus se move, é pelo jejum e pela oração. Quando a gente vê aqui, versículo 2 de Atos 13, diz que, e servindo eles ao Senhor e jejuando, diz o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, versículo 3, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles as mãos, os despediram. Então, olha só, aqui há uma característica muito importante. Nós precisamos ser uma igreja que ora e que jejua, que investe tempo em jejum e oração. E eu posso te dizer, nós como igreja, somos uma igreja que temos buscado isso já por muitos anos. Por muitos anos. E então nesses 20 anos de igreja, nós oramos e jejuamos muito para a glória do Senhor. Quantos momentos nossos líderes, nossos pastores nos levaram a orar e jejuar. No início da igreja, nós tínhamos 2 jejuns de 40 dias em cada semestre. Para quê? Para orarmos. Estávamos nesse momento, nesse tempo de buscarmos ao Senhor, para vermos o Senhor se movendo, para vermos o levantar de Jesus, o mover de Jesus através de nós. Então nós entendemos isso, nossa liderança entendeu a importância disso, porque está na palavra, está escrito. O jejum e oração é um sinal de rendição, é um sinal de dependência de Cristo. É fato que os fariseus chegaram para Jesus e disseram, olha, nós jejuamos e tal, mas seus discípulos não jejuam. E aí Jesus dá uma resposta, olha, enquanto o noivo está presente, eles não precisam, mas vai chegar um momento em que o noivo vai partir, então eles vão jejuar. E aí depois nós vemos o costume
na vida dos homens de Deus, como Paulo, por exemplo, em jejuns muitas vezes, em oração, em vigílias. Então, nós precisamos ser essa igreja que ora, essa igreja que intercede, essa igreja que busca. Quantos momentos tremendos nós tivemos como igreja, em momentos de jejum, de entrega ao Senhor, como Deus moveu, como Deus falou, como Deus separou homens, como Deus levantou líderes, como Deus levantou pastores, sabe, nós espalhamos pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira tão tremenda. Por quê? Porque nós entendemos o valor da entrega, o valor do se render ao Senhor por meio do jejum e da oração, mas isso é graça, irmão. É graça orar, a graça nos alcançou e nós podemos orar, é graça nós podemos jejuar, ter essa atitude, essa decisão não é fruto nosso. Quando eu digo que avançamos e crescemos e vimos tantas coisas lindas Deus fazer no nosso tempo, nós sabemos que não foi obra nossa, não é obra de um homem, não é obra de alguns homens especiais, não, é obra divina. Deus decidiu mover, Deus decidiu fazer através de nós. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Talvez você pense que nós temos alguma coisa, não temos nada em nós mesmos, nada mesmo, mas Jesus se manifesta. Mas precisamos ser essa igreja então que vai até Jesus, em jejum, em oração, em clamor, em busca, em lágrimas pelo reino de Deus. Mas vou te dizer algo, essa igreja que ora e que jejua, e isso é digno de nota, né? É uma igreja que está disposta a enviar até mesmo os melhores e mais ungidos líderes, a disposição de se doar, de dar. E eu me lembro, então, quando a igreja em Goiânia, então, decidiu ir plantar as igrejas nas capitais, e começar de São Paulo, e depois foi indo para outras capitais, nós ficamos vendo o quanto líderes preciosos em Goiânia foram sendo enviados. Sabe, havia no coração do pastor Aloysio e do presbitério em Goiânia um desejo de expandir, de enviar aqueles que estavam mais ali preparados e estavam ali, talvez, que mais apoiavam a igreja em Goiânia, mas estava a igreja que dava. Por isso Deus tem se movido de uma maneira poderosa, porque Deus tem movido, através do envio de homens de Deus, mulheres de Deus, ao longo desses anos todos. Quarta característica, é que dessa igreja, dessa obra que prevalece, é que eles trabalham em equipe. Então, a liderança de Antioquia era múltipla, possuía diversos profetas, mestres que governavam. E o mesmo princípio pode ser visto no envio de Paulo e Barnabé, que foram enviados em dupla. Olha só. E ainda é colocado Marcos, João Marcos é adicionado aí à equipe apostólica. Então, isso é precioso. A obra divina, a obra de Deus, ela é feita em equipe. Então, Paulo e Barnabé, a gente já via isso com Jesus. Jesus já trouxe para perto uma equipe de 12. E tinha uns mais distantes, ali os 70. Então, mas a gente percebe que ao enviar as pessoas ali, os discípulos para pregar o evangelho, Jesus envia de 2 em 2. Para mostrar o quê? Que precisa haver uma concordância, precisa haver uma unidade, precisa haver um só coração, precisa haver um trabalhar em equipe. Então, a plantação de igreja, ou esse abrir fronteiras, é muito importante o trabalhar da equipe. Então, a gente percebe aqui, a Bíblia faz questão até mesmo de colocar os nomes, por exemplo, aqui em Atos 13, versículo 1, diz sobre Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém,
não é? A Saulo, eles estão falando, olha, é uma equipe. Aí no versículo 5, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então, Barnabé e Paulo estavam anunciando, ainda tinha João como auxiliar, ou seja, uma equipe. Por isso que é importante nós investirmos nessa questão da unidade, e desse trabalhar em unidade, como ministros de Deus, que entendemos que há poder na unidade, há um poder no trabalhar da equipe, porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, não é verdade? Então, se um cair, o outro levanta, o trabalho de dois rende mais, né? Se um está frio, o outro pode aquecer, então é melhor ser dois do que um, e a Bíblia termina dizendo, é melhor ser três do que um, né? Que o cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Está dizendo o seguinte, precisa da terceira pessoa, a terceira pessoa é Jesus, mas é precioso quando nós entendemos o valor do corpo, o valor da equipe, e ainda tem cristãos ainda querendo viver sozinhos, ter a sua fé sozinha, ser sozinho no seu quarto, vivendo a vida cristã sozinho, que não, dizem que não precisa de igreja, não precisa de relacionamento, é Ele Deus, é Ele Deus. Não, é a vida em comunidade, é uma vida unida um ao outro, e isso tem força espiritual, por isso precisamos trabalhar sempre, 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 em equipe, não ande sozinho, você não vai muito longe sozinho, Deus deseja que nós andemos uns com os outros, ok? Bom, quinta coisa, ou quinta característica, essa igreja, essa obra que vai prevalecer, ela possui propósito, objetivo, e ela possui, então, estratégia. Então, vamos ver aqui, ó. Paulo, ele escolhia, primeiramente, ali as grandes cidades, ou grandes rotas comerciais, porque o povo está lá, o povo está passando por lá, então, é propósito, é estratégico, é estratégico. Então, quando nós começamos a entender isso, na verdade nossa liderança entendeu e começou a ter o envio de famílias e pastores para as capitais do país, do Brasil, isso foi tremendo. Por quê? Porque depois, quando as igrejas começaram a crescer já nessas capitais, nesses polos, elas começaram a se espalhar para outras partes dos estados. E foi havendo uma multiplicação tremenda. Por quê? Estratégia. Precisamos de estratégias. Onde nós queremos chegar? Onde nós queremos alcançar? Precisamos realmente entender que há um caminho. Agora, vamos lá. Acompanhe aqui. Depois nós vemos que Paulo, ele ia para as sinagogas. Por que Paulo ia para as sinagogas? Porque as sinagogas haviam os judeus, não é, que já estavam habituados com o ensino das Escrituras, e a partir disso ele poderia pregar Jesus, e depois Paulo também pregava para as pessoas importantes ali da região, uma estratégia. Ele fez isso, nós vemos isso aqui lendo esse capítulo 13, capítulo 14, nós vemos ele pregando, e até mesmo mais à frente, em Atos 17, nós também vemos ele pregando para os filósofos. Então, a gente percebe que Paulo tinha uma estratégia, e ele também pregava para as multidões, né? Por exemplo, lá em Atos 14, versículo 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, grandes multidões. Então, você vê o evangelho se espalhando, né? Mas nesse levar do evangelho também havia, claro, milagres e sinais, né? Vamos lá no capítulo 14, versículo 3, diz assim:
Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Então, eu vou te dizer algo muito importante nesse ponto. Essa mesma fala aqui, vamos dizer, o qual confirmava da sua graça, e concedendo ali sinais e prodígios, é a mesma que nós vemos nos evangelhos, quando os discípulos então saíam e o Senhor ia cooperando com eles, o Senhor era com eles. Isso é tremendo quando a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Então, quando a gente vai lá para Marcos 16, por exemplo, versículo 15, a gente vê o seguinte, a Bíblia dizendo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado, e vão ter sinais, que vão acompanhar aqueles que creem, expelirão demônios, falarão em novas línguas, e vai seguindo o texto, né? E aí, olha só o versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, ok? Versículo 20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, e a Bíblia diz, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, vou te dizer, à medida que a palavra de Jesus for pregada, você vai ver os milagres acompanhando a palavra, porque Deus vem para confirmar a sua palavra, Jesus vem para confirmar a palavra pela qual ele, então, a palavra foi liberada, então ele confirma a sua palavra, com sinais. Então você pode crer nisso. Então não fique pensando que é porque você é bom, ou porque você simplesmente orou. Não confie no seu mérito, não, confie na graça. Confie na graça. Você está pregando a mensagem da graça, então o Senhor vai confirmar com milagres, com sinais. E há também, sim, uma estratégia de consolidar o novo convertido, não é? De fazer discípulos. Lá em Atos 14, versículo 21, você pode ler, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então, você percebe que há uma consolidação dos novos convertidos, eles se tornam agora discípulos. Por quê? Porque é uma igreja que prevalece, é uma igreja que levanta discípulos. São aqueles que vão fazer as mesmas coisas, que vão continuar a levar essa mensagem. Então, a mensagem chegou até mim, então agora essa mensagem vai ser levada para um discípulo, e esse discípulo vai levar essa mensagem para outro discípulo. E assim há multiplicação, e aí sim há crescimento. Outra coisa, outra característica nessa obra prevalecente é que ela não estimula a dependência pessoal. Os discípulos recém-convertidos, eles não exigiam que Paulo permanecesse com eles. Paulo é uma pessoa muito importante, levou a mensagem de Cristo para eles. Eles ficaram, por exemplo, cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo sabendo que o apóstolo Paulo estava de partida. Olha o que diz lá em Atos 13, versículo 52. Os discípulos, porém, ele já deixou a cidade de Icônio, que eles tinham, na verdade eles passaram para outra cidade chamada Icônio, e então eles deixaram os discípulos. E a Bíblia diz, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Interessante, né? Isso significa pelo menos 3 coisas. Primeiro, os apóstolos não estimulavam a dependência deles. Isso é muito sério, sabe por quê? É muito importante. Porque os crentes de hoje, eles preferem depender dos líderes do que depender do Espírito Santo, para crescerem na vida cristã.
Então as pessoas estão mais procurando alguém que ore por eles, alguém que ajude eles, alguém que dê direções para eles. E aí está se criando um tipo de crente que não depende do Espírito. E até mesmo antes de falar com Deus, de orar, de pedir uma direção, de ouvir a voz do Espírito, estão indo atrás de pessoas, de líderes. Eu não estou falando que é errado irmos até a nossa liderança para conversarmos ou para compartilharmos sobre as coisas dessa vida ou daquilo que nós estamos pensando. Não, nada disso. Podemos e devemos fazer isso, mas não substituir o mover de Deus, o agir de Deus, o falar de Deus no nosso espírito. É claro que a nossa liderança vai testificar, vai confirmar, talvez aquilo, ou te dar nos dar uma direção ali, segundo a palavra, que talvez nós não vimos, mas, você sabe, nós devemos seguir a direção do Senhor. Nós não podemos ficar presos à liderança dessa forma, nessa superdependência. Por quê? Porque amanhã a liderança pode ir para outro lugar. Amanhã aquele líder que você ama, ele pode ser enviado para outro lugar. E aí, você vai parar a vida cristã? Não pode. Por isso que você não pode ter essa troca de depender do seu líder e não depender de Jesus, não depender da obra do Espírito Santo dentro do seu coração. Você sabe, nós como liderança estamos aqui para apontar para a Cristo. E claro que se nós percebemos alguma coisa, nós, diante da palavra de Deus, vamos aconselhar, é claro. Mas é importante que a pessoa tenha experiência. A experiência dela. Eu não posso carregar meu filho, ali segurando meu filho na bicicleta, uma hora eu tenho que deixar ele andar ali com a bicicleta e começar a ter o seu equilíbrio, daqui a pouco ele vai andar de bicicleta. Você sabe, nós precisamos entender isso. E então a gente percebe que Paulo não era aquela pessoa que estava em busca de um povo para si, né? Que todos olhem para mim, que todos dependam de mim, todos reconheçam a mim. Não, nós estamos olhando para Jesus, vamos continuar olhando para Jesus. E eu vim aqui, preguei, fiquei um tempo aqui, ok. Agora vocês continuam servindo a Jesus, amando Jesus. Né? A gente percebe, claro, que depois os apóstolos colocaram presbíteros, líderes ali, mas para auxiliar, mas a obra é divina. Segunda coisa, os apóstolos acreditavam que cada crente poderia e deveria funcionar como membro do corpo, que possui habilidades de Deus. Então, eles entenderam, eles nasceram de novo, então o Espírito Santo de Deus está neles e eles têm habilidades espirituais. Eles entenderam que eles poderiam funcionar, que eles poderiam ser parte do corpo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando a gente mostra para o novo convertido que ele pode orar, que Deus vai ouvir a oração dele, que a gente pode ensinar para o discípulo que ele pode ouvir a voz do Espírito, ele pode ler a Bíblia, ele pode aprender, e ele pode receber alimento espiritual. Isso é maravilhoso. E também mostra que os crentes eram produtores, e não meros consumidores espirituais. E, infelizmente, o que nós vemos é muita gente assim, muito cristão assim, que vai ao culto, à célula, apenas com aquela coisa, eu quero ouvir uma boa palavra, eu quero que orem por mim, eu quero que cante a música que eu gosto, eu quero que faça isso ou aquilo por mim. Espera lá, não, nós estamos aqui para produzir. Você deve ir para o culto para ser um ministro, você deve ir para a célula para ser um ministro de Deus. Você deve ir ali para qualquer reunião, ou até mesmo no seu trabalho, no seu estudo, para ser um ministro, ser usado por Deus. Não fica esperando aquela coisa, que diga, alguém vai fazer algo por mim. Não, o que eu posso fazer para o reino de Deus? O que eu posso fazer para que o reino de Deus cresça? O que eu posso fazer para abençoar mais a obra de Deus? Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor tem para mim? Ensina-me, porque eu quero ensinar outros. Fala comigo, porque eu quero falar o que o Senhor está falando. Eu quero produzir. Nós temos que produzir crentes assim, discípulos assim, que vão fazer,
independentemente se o líder que os ganhou está ali por perto. Porque Paulo, de fato, foi um pai espiritual, ganhou eles e pregou a palavra a eles e por algum momento esteve com eles, ensinando os princípios da palavra, mas depois Paulo os deixa. E eles se alegram, porque Paulo já está indo para outro lugar, pregar a palavra, continuar a fazer o que fizeram com ele, e eles são felizes. Eles estão lá amargurados, Paulo, eu amava tanto Paulo, Paulo era meu pai espiritual, agora estou aqui, vou morrer. Não. Eles estavam transbordando de alegria do Espírito Santo. Postura, que tipo de obra? Nós queremos isso. Nós não queremos estimular a dependência pessoal, não. Nós queremos estimular a dependência divina, de Deus, de buscar a Deus. E quando nós estimulamos os irmãos a buscarem mais a Deus, mais eles vão querer estar no corpo, servindo, abençoando. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. 7ª característica, vamos lá? Não coloca critérios demasiadamente altos para se constituir líderes, ok? Então, foi uma outra característica, né? Vamos ler lá em Atos 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, depois de fundarem a igreja, Paulo e Barnabé voltavam para consolidar ali os crentes, estabelecerem os presbíteros de cada igreja. E isso em oração, sempre. Então, eles percebiam aqueles que Deus havia levantado ali, uma percepção em oração. Isso é muito tremendo, quando, de fato, nós não colocamos critérios muito elevados. Olha, eles não tinham tanto tempo assim de convertidos, mas Paulo já estava constituindo ali os presbíteros, aqueles que iriam ali cooperar ainda mais com o crescimento e o avanço da obra de Deus naquele lugar. Então, perceba isso, né? Cuidado com essa questão de colocar critérios muito altos para alguém ser um líder. Deixa que cada um deles vá avançando e crescendo. Louva a Deus, porque meus líderes não fizeram isso comigo. Primeiro, era novo demais, não é? 15 anos de idade. E tinha muitas outras coisas que precisavam ainda ser trabalhadas por Jesus. Mas me deram a oportunidade. E à medida que eu fui liderando, sabe, Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fui aprendendo. Eu fui desenvolvendo coisas que eu não tinha. E é assim. A gente vai aprendendo na prática, no caminhar, no andar. Claro, com pessoas ao nosso lado, líderes, irmãos mais velhos, que vão sendo exemplo para nós, para que a gente possa crescer e amadurecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. 8ª característica. É uma igreja focada num propósito específico. Foco. Qual que é o foco? Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo, né? Onde você quer acertar? Qual o alvo? Aonde você quer chegar? Né? Paulo e Barnabé não se desviavam do seu propósito de pregar o evangelho. É esse o propósito, de gerar discípulos, né, em cada cidade. Então a gente percebe que ele ia fazendo discípulos, pregando e fazendo discípulos. Esse era o propósito. Então, vamos ler alguns textos rapidamente. Atos 13, vai lá. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, porque ele ouviu a doutrina, ouviu a palavra. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então eles estavam lá, focados em pregar a palavra. Versículo 49. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mais uma vez, foco, propósito, objetivo.
capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entravam juntos na sinagoga judaica e falavam de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Olha aí, fazendo discípulos. Ok? Versículo 3. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, pregando, com o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais prodígios. Versículo 7. Onde anunciaram o Evangelho. Versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, percebe? Foco, propósito, direção. Estou aqui para pregar o Evangelho. Estou aqui não para fazer outra coisa, a não ser levar a palavra de Deus. Levar aquilo que eu fui chamado a fazer. Proclamar as boas novas do Evangelho. Percebe? Se você foi chamado para algo, foque naquilo que você foi chamado. Faça aquilo que Deus te chamou. Se envolva naquilo que Deus te chamou. Ande naquela direção. Procure aprender, se aperfeiçoar naquilo que Deus te chamou para fazer. Não perca o foco da sua vida. Ande em linha com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Vamos ver uma outra característica muito importante, muito preciosa, é que a igreja que prevalece não possui a atitude de autopreservação. E nós estamos vivendo numa época assim, nós queremos conforto, nós queremos preservar ao máximo, nós queremos sempre o caminho mais fácil, mas nós temos que entender que em momentos em que estamos obedecendo ao chamado de Deus, estamos aí envolvidos naquela comissão que Deus nos chamou, haverá momentos de luta, de dor, de sofrimento, e não podemos então nos poupar. Lá em Atos 14, versículo 19, diz o seguinte: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando como morto. Olha só, olha quanta pedrada ele levou, ao ponto de arrastar ele como morto. Achavam que ele tinha, de fato, morrido. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Peraí, ele acabou de levar um monte de pedrada, e ele então depois se levanta no outro dia e vai pregar, vai continuar fazendo, certamente com os hematomas, com dores, mas ele continua. Por quê? Porque ele não queria se poupar, ele queria se entregar completamente a Jesus. Que tremendo isso, que maravilhoso exemplo de Paulo, que isso toca a gente. Por tão menos coisas nós paramos, nós nos poupamos, mas que Deus nos ajude a andar nessa medida de fé e de entrega, desses homens de Deus, que se entregaram. Nós temos que ser honestos, nós não entregamos como eles entregaram, temos que ser honestos, e realmente voltar o nosso coração para Jesus e dizer: Senhor, eis-nos aqui, para nos entregarmos mais e mais ao Senhor, para que o reino do Senhor avance, para que o reino do Senhor cresça. E por fim, a última característica, possui um sistema de prestação de contas. Eles não andavam sozinhos, eles prestavam contas. Então, Atos 14, versículo 27, diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abriu as portas, abriu aos gentios a porta da fé. Então, nos dias de hoje, vemos operando no meio de uma igreja uma série de regras perigosas de crescimento. Primeiro, se determinada atividade atrai pessoas, então ela agrada a Deus. Misericórdia. Segundo, quando menos confrontadora ou direta for a mensagem do evangelho, melhor. Que Deus nos livre disso. Nós temos que pregar Cristo, pregar a mensagem certa.
Alimente a igreja com aquilo que ela deseja comer. Cuidado disso. A igreja precisa ser alimentada com aquilo que realmente eles precisam. E atinja pessoas, apenas um grupo específico da igreja, mas não, nós temos que atingir a todos. E aqui a gente vê Paulo, então, trazendo um relatório de uma igreja que prevaleceu, de uma igreja que cresceu, uma igreja focada em Cristo. Em nome de Jesus, sejamos assim, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe a cada dia mais, em nome de Jesus.